Amém, irmãos. Agora teremos aí pelo menos mais 1h30 de palavra, né? Que é o momento de reflexão. Aqueles que estiverem com sono, levanta, estica um pouco para que nós possamos despertar no momento da palavra, para que Deus possa continuar falando ao nosso coração, como já falou através de todas as coisas que nós vimos aqui nessa noite. Bom, como todos sabem, desde janeiro nós estamos pregando no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, né? Mateus narra no capítulo 5, 6 e 7 o Sermão do Monte, na qual a nossa igreja decidiu chamar de o maior sermão do mundo, porque nós entendemos que o sermão de Jesus, de fato, é o sermão mais influente da história. E hoje nós chegamos em uma parte do Sermão do Monte, onde Jesus faz um apelo. Quem já viu aqui pastor fazer apelo na igreja? Acho que todo mundo, né? Então, pastor faz apelo porque se baseou em Jesus Cristo. Jesus prega o Sermão do Monte, aonde nós começamos lendo lá, bem-aventurados são quem? Os pobres em espírito. Por que pobre em espírito? Porque reconhece que necessita e precisa de Deus em todas as coisas, né? Bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos pelo meu nome, por causa do meu nome. Não é ser perseguido porque você é uma pessoa difícil, não. É perseguido porque você serve a Jesus, porque há uma diferença nisso também. Tudo isso nós tratamos, né? E ainda no Sermão do Monte, Jesus fala sobre ser luz, ser sal dessa terra. Jesus falou ainda no Sermão do Monte sobre a oração do Pai Nosso. Vamos orar a oração do Pai Nosso, vamos dedicar um tempo de oração a Ele. Pai é nosso. Nós tivemos o pastor Pedro que falou aqui na nossa igreja acerca do Pai Nosso. Jesus foi orientando acerca de várias outras coisas e chegou agora, ele fez o quê? Um apelo. Em Mateus, no capítulo 7, do verso 13 ao 23, que é o que nós iremos meditar nessa noite. Então, abra aí a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia no celular e acompanhe juntamente conosco a leitura do que vai ser exposto. Caso você não tenha a Bíblia, ou nem no celular, você vai poder acompanhar o texto, acredito eu que estará exposto ali, já até está, para poder acompanhar, porque eu sempre digo que eu não tenho uma mensagem para passar para os irmãos, eu tenho um texto que foi inspirado por Deus, e o que vai falar o coração de vocês não é a minha mensagem, mas é a palavra de Deus, que vai falar com cada um de vocês. Então, eu quero que os amados irmãos, nesse momento, acompanhem juntamente comigo o que o texto nos diz, né? Jesus, no Sermão do Monte, nos diz assim, a partir do verso 13, Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos orar mais uma vez nesse momento, feche os seus olhos. Não permita que nada tire a sua atenção. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, por esse culto. Obrigado, Jesus, por esse domingo. Obrigado, Jesus, por esse encontro intencional. Obrigado, Jesus, porque eu tenho a plena convicção de que o Senhor se faz presente aqui. E aonde o Senhor está, não há espaço, ó Deus, para as trevas, porque o Senhor é luz. Então, no nome de Jesus,
que todas as trevas que queiram estar aqui, que batem retirada no nome de Jesus, e que aqui possa habitar o Espírito Santo do Senhor. Eu peço para que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender a Tua palavra, mas principalmente que o Teu Santo Espírito transforme cada vida que está ouvindo essa palavra, Pai. Eu te oro agradecido por tudo, crendo no agir sobrenatural do Senhor. Eu te oro contente por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, o tema da mensagem de hoje é o convite de Jesus. Jesus, ele começa falando no verso 13, um verbo no imperativo, dizendo, entrem pela porta estreita. Aqui ele não está sugerindo para vocês assim, talvez se vocês gostarem ou não, vocês podem entrar pela porta estreita. Ele está dizendo assim, entrem, decidam entrar pela porta estreita. Pode ser que hoje você tenha recebido aquela minha mensagem que eu envio no WhatsApp, né? E ali estava, decidam vir à igreja, decidam estar aqui cultuando, decidam ser igreja. Cristo, no final do Sermão do Monte, ele faz um convite intencional, mas dando uma ordem nesse convite. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O convite de Jesus para a nossa vida. O que nós estamos fazendo com o convite de Jesus todos os dias para cada um de nós, né? E o mais interessante de tudo isso é que a nossa igreja optou por esse ano fazer a exposição completa do Sermão do Monte. Por quê? Porque tudo que eu estou dizendo para os irmãos aqui hoje, todos os demais cultos estão lá no YouTube, se vocês quiserem assistir, vocês vão ter a percepção de como Jesus trabalha a pregação dele. Ele começa falando que somos bem-aventurados, como eu falei no início, vai dando várias orientações éticas, morais, práticas, para que nós possamos seguir a nossa vida. E aqui nesse momento, ele está concluindo o sermão dizendo assim para nós, bom, entretanto, eu concluí o que eu tinha para falar e estou dizendo para vocês, diante das escolhas dessa vida, diante das portas que se abrirem, escolha a porta estreita. E após essa afirmativa, ele prontamente já vai com uma negação na continuidade da frase dele, dizendo assim, porque larga é a porta e larga é o caminho que o quê? Leva para a perdição. E como que nós vamos identificar o caminho estreito, a porta estreita, o caminho largo e a porta larga? Bom, isso é simples, é olharmos para tudo aquilo que Jesus falou nos versos anteriores. É o que eu sempre digo no nosso estudo bíblico de terça-feira, que texto fora de contexto é preceito para heresia. Então, por isso que nós extraímos o conteúdo de maneira completa para fazer a aplicação na nossa vida. Eu não tirei hoje Mateus capítulo 7, no verso 13, para vir aqui pregar para os irmãos. Se você está aqui nessa noite, entenda que o culto de hoje foi preparado, planejado por Cristo desde o ano passado. Quando eu cheguei na igreja, o planejamento do Senhor para essa igreja já seria a pregação do Sermão do Monte esse ano. Então, se você está aqui hoje é porque Cristo está começando o culto dizendo assim para você, não vem aqui simplesmente na igreja para continuar como você está. Ele te convida a dizer, entre pela porta estreita, tome uma decisão na sua vida, mude os seus hábitos, as suas atitudes, aceite a Cristo como seu Senhor, mas aceite Ele como seu Salvador, aquele que de fato vai transformar quem você é. Olhando para o texto eu vejo que Jesus ele é muito prático, e Ele exige que nós venhamos a agir também dessa maneira. De maneira prática, mas acima de tudo mantendo a nossa fé nesse Deus que venceu todas as coisas. Ele diz o que fazer, o que não fazer, mas agora ele está olhando para a Igreja Batista Connect dizendo assim, entrem pela porta estreita. E o mais interessante de tudo isso é que ele diz que o caminho também é estreito. Por quê? Não é simplesmente entrar pela porta estreita, passar, e depois você vai ter um caminho largo para continuar vivendo como você deseja viver. Isso não é evangelho. Isso pode ser qualquer outra coisa. O evangelho de Jesus Cristo, que é o único que salva, cura, liberta e transforma, ele te convida a passar pela porta estreita, mas também seguir em um caminho estreito. Por que um caminho estreito? Porque é desafiador caminharmos nos caminhos do Senhor. Mas o melhor de tudo isso é que Ele diz que Ele é o caminho. Em João no capítulo 14,
Ele diz assim: eu sou o caminho. Então esse caminho estreito que ele está propondo para todos nós seguirmos, ele está dizendo que ele é o caminho. O próprio Cristo é o caminho na qual nos conduz e nos sustenta. Então nesse caminho apertado, às vezes quando você está comprimido, apertado, de uma maneira que às vezes você nem consegue mexer no meio desse caminho, entenda que se você está nessa condição, você está no caminho do Senhor e é Ele em quem está te sustentando. Porque Ele diz também que Ele não é só o caminho, Ele é também a verdade e a vida. A verdadeira vida. Não tem como ter vida em outra circunstância, em outro lugar, a não ser em Cristo. Ele nos convida, ele afirma dizendo: entrem pela porta estreita. Continue dizendo: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram por ela. Ou seja, não se trata simplesmente de tomar uma decisão no apelo, que Jesus está fazendo aqui. Tá bom, eu aceito Jesus hoje, assim como eu faço o apelo. Eventualmente, nem todas as pregações de Jesus ele fez apelo, então é por isso que nem todas eu faço também, mas algumas são necessárias, na qual eu sinto o direcionamento do Senhor. E quando nós, cada um de vocês que estão me ouvindo, dizem assim: sim, eu quero entrar pela porta estreita, não para por ali. Você tem que seguir uma vida de santificação. Por quê? O ato da salvação na sua vida acontece em um determinado momento. Atos no capítulo 2 nos diz que quando você aceita Cristo como o suficiente salvador da sua vida, é a obra da regeneração. Naquele momento, Cristo está regenerando todo o seu ser. Porque você andava em maus caminhos, você andava longe da presença do Senhor, e agora Ele te convida a ser regenerado. Então a regeneração acontece através de um ato, assim também como a justificação. Quem está comigo? Quem? O primeiro ponto que eu disse foi o quê? Regeneração. Nós somos regenerados por Cristo. Consequentemente, nós somos justificados. Sabe que Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados? Que Ele estava lá assim? Ele estava naquele momento justificando todos os pecados que vocês cometeram e eu também. Todos os pecados. Ele estava sendo ali o nosso justificador. Só que depois que Jesus nos regenera, nos justifica, há ainda uma terceira ação, que se chama santificação. A santificação é um processo ao longo da vida. A palavra de Deus diz assim: sejam santos, por quê? Não estou falando para você torcer para o time do Neymar. Tudo bem se você torce por santo, não tem problema nenhum. Mas o que a palavra está dizendo aqui, para você ser santo como Cristo é santo. Ele te convida a viver uma vida de santificação. Nenhum de nós que estamos aqui, enquanto estivermos nesse corpo material, no humus, jamais seremos santos por completo. Mas a essência de santidade que há em nós é porque um dia Cristo, na cruz do Calvário, morreu para que nós possamos ter a santidade que Ele nos deu. Ele nos justifica a ser santo. E esse processo de santificação, ele é doloroso, irmãos. É abrir mão da nossa vontade. Quem sabe lá aquele texto que diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As minhas vontades já não existem mais. O meu desejo de pecar, o desejo da minha carne, o desejo de fazer o que eu quero, isso já não existe mais, não está impregnado em mim, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas velhas se passaram, ficaram para trás. Deus fez tudo novo em mim e você. Então hoje Ele está convidando você, que foi regenerado, justificado, que está vivendo uma vida de santificação, e está dizendo para você assim, que você é glorificado, você vai viver a glorificação na volta, quando Ele voltar. Ele vai nos glorificar, e aí em corpo perfeito, nós teremos por completo a nossa salvação. Então o primeiro ponto dessa mensagem diz que a porta estreita não conduz apenas a uma decisão momentânea, mas a uma vida transformada pelo caminho estreito. Então, o caminho, a porta estreita não é só um momento, é um caminho ao longo da vida, apertado, onde nós vamos abrir mão das nossas vontades. E isso é muito difícil, porque nós queremos agir da maneira que queremos, do jeito que queremos, e eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos, com toda a sinceridade do mundo. Para mim aqui, todos podem parecer
que fazem tudo perfeitamente, mas o Deus na qual nós servimos, Ele esquadrinha o seu pensar. Ele sabe a essência do que está dentro do seu coração. E o que importa é agradar quem? Eu ou Ele? Colossenses nos diz isso. Senhor, me importa agradar ao Senhor acima de todas as coisas. Que nos conduz e nos direciona para o segundo ponto. As atitudes falam mais do que as próprias palavras. Para você que anota a mensagem da nossa igreja, o segundo ponto é esse. Por que as atitudes falam mais do que as palavras? Porque o próprio Cristo faz uma transição nesse momento. Primeiro ele diz assim, aceita Jesus. Eu imagino Jesus lá no Sermão do Monte pregando, porque normalmente nós pastores falamos assim, olha, você precisa aceitar Jesus na sua vida. Você precisa aceitar Jesus e transformar a sua vida. Então eu imagino Jesus no Sermão do Monte dizendo assim, me aceite em sua vida. Ele é um Deus pessoal. Ele estava falando para a multidão, quem acompanhou aqui nas primeiras pregações, e também para os discípulos. Permita que eu entre na sua vida e, de fato, transforme ela de maneira genuína. Venha caminhar junto comigo, por mais que o caminho seja estreito, é eu quem vou te conduzir. É eu quem irei dar os passos juntamente com você. É eu. É eu. E nos momentos que você não conseguir andar, nos seus momentos de dificuldade, desse caminho espinhoso, desse caminho duro, se necessário for, filho, eu carrego você no colo. Porque Ele não nos convida a entrar por uma porta estreita, por um caminho estreito, para nos abandonar. Ao longo de todo o Sermão do Monte, se os irmãos observarem, há um amor e um cuidado de Jesus para cada um de nós. Ele nos encorajando, Ele dizendo que não vai nos abandonar. Quem está acompanhando desde o início sabe o quanto Deus falou ao nosso coração aqui, através dessas mensagens, através dessas pregações. E não é hoje que vai ser diferente. Depois que Ele faz esse apelo, Ele diz assim, há um alerta. Ele diz assim a partir do verso 15, cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Nem sempre esses falsos profetas chegam já mostrando as garras, se apresentam bonzinhos, chega querendo ajudar, chega querendo fazer parte, chega querendo interagir, mas de maneira sorrateira, conta uma fofoca aqui, aumenta uma história aqui, distorce outra conversa aqui, começa a encontrar só o defeito, e isso não acontece da noite para o dia, é de maneira gradativa. E se Jesus está nos orientando isso há 2000 anos atrás, é porque nada disso é novo, não é só aqui na nossa igreja que acontece, aconteceu lá também. Então é por isso que Jesus já alerta desde então. Então é a nossa igreja, é todas as igrejas do mundo. Por quê? O inimigo está a todo momento ao derredor querendo o quê? Destruir. Me lembro de uma história de quando eu morava em Ribeirão Preto, de um pastor conhecido meu, que estava sofrendo uma pressão espiritual muito grande na vida dele. Estava vivendo um momento desafiador e começou a ter alguns conflitos dentro da igreja. E aí, ele orando ao Senhor, o Senhor falou assim para ele, olha só, convoca todos os diáconos da igreja, e no culto de domingo você vai fazer uma oração e todos os diáconos vão interceder por todas as pessoas que estão na igreja. Ele pediu um diácono específico para fechar a porta, falou, todos que estão aqui, nós vamos colocar os diáconos aqui na frente, e todos vão fazer a fila e vamos orar. Um dos diáconos estava em pecado, e tinha uma pessoa dentro da igreja, enviado de Satanás, que estava disseminando conversas, que na hora que essa pessoa teve um entendimento que essa oração ia acontecer, o diabo soprou no ouvido dela, vai naquele diácono, que ele está em pecado, porque não há autoridade nenhuma na oração. E aí então, aquele pastor fez isso, direcionado, isso é fato real, que aconteceu, eu morava em Ribeirão Preto, foi ali na região próxima, e enquanto orava, pastor, imaginou que os problemas iriam acabar. E aí o tempo passou e os problemas continuaram a acontecer, até que se revelou o pecado na vida do diácono. E aí aquele pastor orando novamente, pediu uma direção de Deus. Chegou num domingo de manhã, como um culto igual esse que está acontecendo aqui, ó. Só que era de manhãzinha.
E aí Deus falou ao coração: hoje só você vai orar. Você vai começar orando pelos diáconos. Depois dos diáconos vai ter a fila. Não teve culto naquela manhã. Foi só um tempo de oração. E enquanto aquele pastor orava, uma mulher endemoniada manifestou dentro da igreja. Isso é real, gente. Eu estou pregando aqui para servos de Deus, mas eu sei que aqui, não estou dizendo que tem, mas pode ter pessoas infiltradas para destruir a nossa igreja. Porque isso é real. E se nós estivermos com os nossos olhos espirituais fechados, nós vamos ficar protelando isso. E o que vai mudar, de fato, o caráter da nossa igreja para que ela possa avançar de maneira saudável é a paz de Cristo Jesus que habita nesse meio. É o Deus dessa igreja. Então nós, como igreja, precisamos fazer o que Jesus está nos orientando. Cuidado com os falsos profetas, com os falsos pregadores, com os falsos irmãos. E aqui Jesus vai continuar nos orientando em como identificar isso. Eu falei uma parte de como identificar. Se você conhece alguém dentro da igreja que para toda solução ela encontra um problema, bom, aí pode ser já um sinal. Se você encontra dentro de uma igreja as pessoas que só começam a enxergar a dificuldade e o problema, opa, o sinal de alerta surgiu aí. Se você tem alguém dentro da igreja que fica de cochicho e não chega para perguntar como pode resolver a situação, o problema começa a desapontar, a destacar exatamente aí. Pastor Fernando, hoje o objetivo é, então, a gente trazer à tona, aconteceu alguma coisa? Não, irmãos. Eu estou mostrando para vocês o que a palavra de Deus está nos dizendo. Cuidado! Então eu preciso trazer com palavras práticas de como nós precisamos ter atenção. Como nós precisamos ficar atentos. Eu me recordo de um texto bíblico que Jesus estava caminhando, Pedro chega para ele e fala assim: Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor de maneira nenhuma. E Jesus vira para ele e fala assim: Satanás, afasta-se de mim. Para o próprio apóstolo Pedro, aquele no qual o próprio Cristo diz assim: Pedro, eu sei que tu é pedra, e sobre esta rocha, apontando para Jesus agora, nesse diálogo, edificarei a minha igreja. Mas Pedro foi um dos primeiros pastores. Ele pregou e 3.000 se converteu, mas em determinado momento ele se deixou ser usado pelo diabo. E Cristo o repreendeu naquele momento. Então Jesus continua dizendo para nós assim no Sermão do Monte. Ele olha aqui para os nossos olhos e está falando assim para cada um de nós a partir do verso 16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode conduzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelo seu fruto vocês os conhecerão. O fruto direcionado por Jesus são coisas que nós possamos perceber com os nossos olhos carnais, mas também com um olhar espiritual, com discernimento de espírito, que só conseguimos ter quando nós estamos em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo, é perceptível o que está acontecendo. Basta olhar. Existem situações que transcendem aquilo que nós chamamos de real, que é o que os nossos olhos vê, que é a presença, a ação do Espírito na igreja de Cristo. Então Cristo está convidando a Igreja Batista Connection a estar atento a todo momento, vigiando. Ele convida nós, olha só, entrem pela porta estreita, caminhem pelo caminho estreito. Porém, entretanto, todavia, fiquem alertas, cuidado. Um outro sinal de um falso profeta é aquele que sobe no púlpito para poder pregar a palavra e não confronta o pecado. É aquele que sobe no púlpito e faz cada um dos irmãos que está ouvindo aqui saírem daqui mais confortáveis do que entraram. Irmãos, quando eu pego a palavra de Deus para poder ler, eu encontro vários erros na palavra que sai da minha boca, mas não na palavra de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu só consigo enxergar erro e falha em mim. Coisas que eu preciso mudar, melhorar, corrigir. Eu não consigo olhar para a palavra de Deus e ver que ela possui erro nenhum, porque a palavra de Deus é inerrante. Não há erro nenhum na palavra de Deus. Mas quando eu a leio, eu consigo enxergar todos os erros em mim. Então
Então não tem como eu subir aqui no púlpito, olhar para um texto desse daqui e achar que hoje eu vim para receber uma bênção. Se de fato você veio nessa igreja hoje para receber uma bênção, ela vai acabar de acontecer na sua vida, que é a bênção da salvação. Cristo está te convidando a entrar pela porta estreita, a salvar a sua vida, a transformar genuinamente quem você é de maneira singular. Eu não sei o que guiou a sua vida até hoje, mas eu sei que Cristo pode transformar, conduzir e guiar a sua vida verdadeiramente a partir de hoje. Entre pela porta estreita, venha caminhar com todo esse corpo no caminho estreito, fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade do Deus que estás nos céus. E ele continua dizendo a partir do verso 1, nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Meu Pai que estás nos céus, verso 22, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônio? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas pastor, eu fui numa igreja, a pessoa pregou lá para mim, chegou a revelar até o meu CPF, falou de coisas, o ano era 2012, eu morava em São Paulo, capital. Em São Paulo, capital, tem um parque que se chama Parque do Ibirapuera. Quem conhece esse parque? O Parque do Ibirapuera é extraordinário, é gigante. É um local arborizado em São Paulo, maravilhoso, para você fazer caminhada, corrida, esporte. É um momento até mesmo para contemplar a criação do Senhor. E na primeira vez que eu fui nesse parque, março de 2012, que eu cheguei lá, tinha uma roda de várias pessoas assim, tinha uma mulher sentada numa cadeira e essa mulher estava com os olhos vendados, e tinha um homem atrás dela, e esse homem estava dizendo assim, olha, essa mulher adivinha várias coisas, essa mulher adivinha várias coisas. Eu falei assim, já está querendo enganar. A única coisa que eu tinha no meu bolso era a minha identidade e alguns reais, acho que uns 25 reais, que era o valor do táxi de volta na época. E aí eu levantei a mão e falei assim, eu quero ver então se ela adivinha. A mulher falou o meu nome completo, ela nunca me viu. A mulher, ela falou de qual cidade eu era. E a mulher falou até mesmo onde eu morava, em São Paulo, naquela época. Existem revelações que não provêm do Senhor. O diabo, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Mas ele está ao derredor a todo momento, querendo te confundir, querendo desviar você do caminho estreito, querendo te convencer de que o que você está abrindo mão para servir a Jesus não vale a pena. A todo momento ele está trabalhando incansavelmente para desviar você do caminho estreito. Esse é o papel dele. Ele já foi derrotado, ele já perdeu, ele não tem mais nada o que fazer. Sabe aquela pessoa que está disputando algum campeonato, chega no jogo final, já não tem mais nada, e aí chega lá, o que ele quer fazer? Quer apelar, quer destruir o oponente. Por quê? Porque já não pode conquistar mais nada. Assim é o diabo, um derrotado. E o que ele quer fazer? Tentar destruir cada um de nós, na qual Cristo tem o plano da salvação. Cristo preparou isso para cada um de nós, para mim, para você. A revelação que Cristo está querendo trazer para cada um de vocês aqui hoje é: entrem pela porta estreita, caminhem no caminho estreito, abra mão da sua vontade para seguir a Jesus. E se nessa noite você deseja tomar essa decisão, é a melhor decisão da sua vida. Se posicione aqui na igreja, nós vamos orar pela sua vida. E eu volto a dizer, não me interessa o que guiou e conduziu a sua vida de alguns minutos para trás. O que importa é que hoje você tem a oportunidade de ser transformado genuinamente pelo Espírito Santo de Deus. Já estou caminhando para o final. Já estou concluindo essa mensagem. E eu reconheço que é uma mensagem desafiadora.
Mas se essa mensagem não transformar quem você é hoje, você perdeu uma grande oportunidade de se permitir ser transformado. Há quase um ano atrás, já estava planejado que hoje o pastor Fernando iria pregar esse texto aqui. Mateus capítulo 7. Então, se cada um dos irmãos que aqui estão, seja pela primeira vez, pela segunda vez, pela 100ª vez que você está aqui nessa igreja, o encontro de Cristo para a sua vida hoje, ele é intencional. Ele está te dando hoje uma nova oportunidade. Ele está te convidando a mudar de vida. Eu, como pastor dessa igreja, os elders dessa igreja, os líderes dessa igreja, os irmãos maduros dessa igreja, estamos todos à disposição para caminhar com você. Você não vai caminhar sozinho. Você não vai entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito e ser abandonado. Pelo contrário, é aí que você vai ser assistido. É aí que você vai ter a quem recorrer. É aí que você vai ter a quem te guiar verdadeiramente. É aí que a sua vida genuinamente vai ser transformada. Pastor, mas é muito difícil, vou ter que abrir mão de muita coisa. Tem uma bagagem grande, pastor, que eu vou ter que abrir mão. Por isso que a porta é estreita, que só vai passar você. Mais nada. Mais nada. Mas quando você passar por essa porta estreita, apertadinha, que só cabe você, assim, ó, tomar a decisão de entrar por essa porta, o Espírito Santo vai começar a transformar tudo. O Espírito Santo vai começar a colocar sentido na sua vida em coisas que já não faziam mais sentido. O Espírito Santo de Deus vai verdadeiramente te dar vida. Pode ser que você tenha sobrevivido até hoje, mas Cristo te convida a andar pelo caminho da verdadeira vida, o caminho estreito. Teve um dia que eu disse sim para Jesus. Eu precisei abrir mão de muitas coisas. Mas nada daquilo que eu abri mão chega nem perto daquilo que eu tenho hoje. Você pode se perguntar, mas pastor, o senhor deve ser milionário, bilionário, trilionário. De fato eu sou. Porque eu tenho a presença do Espírito Santo dentro do meu coração. E enquanto eu caminho nesse caminho estreito, eu encontro alguns irmãos que estão no mesmo propósito para caminhar juntamente comigo. Enquanto eu estou nesse caminho estreito, às vezes no meio do deserto, sobrecarregado, já não sabendo mais o que fazer, Cristo se apresenta como um oásis para revigorar as minhas forças. Porque eu sei que a terra prometida já foi garantida para mim. Mas enquanto eu estiver nessa terra, que é passageira, eu precisarei perseverar. Fecha seus olhos nesse momento e começa a orar ao Senhor. Se você já está no caminho estreito, começa a interceder para que o Espírito Santo te fortaleça. Começa a orar por aqueles que ainda não tomaram a sua decisão. Pode ser que o seu esposo não tomou a decisão. Pode ser que seu filho não tenha tomado essa decisão. Pode ser que o seu vizinho esteja andando nos caminhos largos. E é um momento de orar pela vida dele. Porque a transformação acontece quando um povo se humilha e ora. Começa a dizer para Jesus, Jesus, eu me rendo totalmente ao Senhor. E toda essa bagagem, todo esse fardo que eu venho carregando, que não vai me permitir passar pela porta estreita, eu abro mão de todas essas coisas para seguir nos teus caminhos, ó Pai.
O pastor Fernando está no púlpito nessa noite dizendo que não há escolha melhor a se fazer do que optar pela porta estreita e pelo caminho estreito. Porque o pastor Fernando está dizendo, com o exemplo da sua vida, de que não há nada melhor do que servir a Jesus Cristo. Tomar essa decisão não significa ausência de problemas. Tomar essa decisão significa que no meio do problema, o único capaz de solucionar todas as coisas estará com você. Não pode ser que nessa noite você chegou aqui com um problema de saúde, seja saúde física, seja saúde emocional, seja saúde espiritual. Talvez você chegou nessa noite com um problema no seu relacionamento, no seu casamento. E é real esses problemas, de fato acontece. E é por isso que nesse momento Deus está permitindo você orar, que é para você orar intencionalmente por isso mesmo, que Deus está trazendo na sua memória. Aqueles que precisam de cura, ore, porque o Senhor pode liberar a cura sobre a sua vida. O Deus que nós servimos, Ele é o médico dos médicos, Ele te gerou no ventre da sua mãe. Ele pode trazer e transformar tudo novo, Ele pode fazer tudo novo. Esse é o Deus na qual nós servimos. Começa a pedir para Ele com fé. Ele pode sim, nessa noite, liberar a cura sobre a sua vida. Ele pode sim restaurar o seu casamento. Ele pode sim te dar uma nova oportunidade de emprego. Mas a melhor notícia que eu posso te dar nessa noite é que esse Deus, Jesus Cristo, o único capaz de nos salvar, está nessa noite te convidando a entrar pela porta estreita e desfrutar da vida eterna. Enquanto todos nós estamos aqui com os olhos fechados, toda a igreja orando por esse momento, crendo que Cristo se faz presente aqui. Se você deseja seguir pelo caminho estreito e essa é a primeira vez que você vai tomar essa decisão, levante a sua mão e faça um sinal que eu quero orar por você. Toda a nossa igreja continua orando, com os olhos fechados. E se hoje, mais uma vez, você recebeu esse convite, como você já recebeu outras vezes, às vezes você já até disse sim, mas no meio do caminho você acabou se perdendo, mas hoje você quer tomar essa decisão novamente com o Senhor, estar caminhando juntamente conosco, ter a sua vida restaurada verdadeiramente por Cristo. Faça um sinal com a sua mão que eu vou orar, nós como igreja vamos orar por você. Cristo está te dando a oportunidade nessa noite, a genuinamente você entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, mas é o caminho que leva para a verdadeira vida. A vida e a morte está sendo apresentada aqui para nós hoje, a porta estreita e a porta larga, assim como em Deuteronômio no capítulo 30 foi apresentado para o povo de Israel. Deus te criou de maneira racional, para que no momento como esse, você pudesse tomar essa decisão racionalmente, tendo a convicção de que não há lugar melhor para se estar. Querido Deus maravilhoso Pai, eu oro nesse momento, primeiramente agradecido, porque um dia, Pai, eu disse sim para o Senhor. E uma vez que eu disse sim para o Senhor, eu disse não para todas as outras coisas, inclusive as minhas próprias vontades. Eu me lembro, Pai, que no início eu fiquei um pouco confuso, mas enquanto o apelo estava acontecendo, aquele domingo pela manhã, o Senhor começou a ministrar no meu coração, se apresentando como o verdadeiro Pai, o Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que me pega pelas mãos. E desde aquele dia que eu tomei aquela decisão, nunca mais eu fui desamparado. Tive problemas, dificuldades, mas nunca mais eu fui desamparado. E encontrei a verdadeira felicidade,
o verdadeiro sentido do que é viver uma vida plena nessa terra passageira. Então eu te agradeço por isso, Jesus, e eu te agradeço por aqueles que aqui nessa noite tomaram também essa decisão, ou aqueles que ainda estão em dúvida, que ainda têm a oportunidade de se decidirem e falar: Jesus, hoje eu quero abrir mão de todas as coisas, do meu ego, dos meus maus caminhos, para agradar e servir ao Senhor. Eu consagro o culto de hoje a Ti, Pai, agradecido porque o Senhor tem levantado uma igreja que tem buscado a Tua face. Obrigado, Jesus. Eu oro, ó Pai, para que essa semana seja uma semana de dependência no Senhor, que essa semana seja uma semana, Senhor Jesus, de viver o sobrenatural na Tua presença, através da intimidade contigo. Eu oro, Senhor Jesus, por cada irmão que está ouvindo, seja aqui presencialmente ou em casa. Às vezes está ali sem saber como vai ser a semana, mas eu peço que o Senhor esteja no controle da vida de cada um desses irmãos, ó Pai. Que o amor de Deus Pai, que a graça do soberano Filho e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, no nome santo de Jesus. Amém.